Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha o canal Jumozão. Observe essa imagem aí que está diante de você. Isso aqui foi uma gravura que eu mesmo desenhei aqui no Word, utilizando as ferramentas de colocação de figuras, linhas, formas. E eu concebi esse desenho que você está vendo aí. O que seria isso? Vamos aqui direto para o Word, tá aqui ó. Isso aqui é onde eu faço os desenhos, já lhe falei. Aqui nós estamos, vamos falar sobre a Terra plana, novamente esse assunto, que esse assunto não vai sair dos comentários, ele não vai cair no esquecimento de maneira alguma. Cada dia mais as informações vão se avolumando e vão simplesmente derribando a concepção de Terra esférica, de terra com água que faz curva, mesmo querendo implementar as chamadas leis conhecidas. A própria gravidade ela não está bem explicada. Aqui você vê dois desenhos de duas curvas, né? dois semicírculos, começa no mesmo plano, mas um é maior que o outro. Significa que um está por cima do outro. Para que isso aqui? Vamos voltar aqui para essa figura, olha. Esses dias, não faz muito tempo não, foi divulgado um vídeo que pesquisadores eles conseguiram fazer aferições no globo, olha como é o vício, né? No mundo todo. E eles identificaram que não há espaço para aceitação da possibilidade do globo. Com instrumentos ditos acadêmicos, com a presença inclusive de pessoas acadêmicas formadas secularmente, foi identificado que não há espaço para nós aceitarmos a possibilidade de uma Terra com uma formação de um geóide, uma formação esférica ou de uma pera, ou seja lá o que for. Não há espaço para isso. Eles fizeram muitos experimentos em diversos pontos da Terra e não foi possível identificar. Desculpa, ele está em negativo, porque nós estamos com esse problema de direitos autorais, você sabe disso. E eu estou fazendo de tudo aqui para ver se eu não incorro nessa problemática, né? Não sei como é que vai ser avaliado isso aqui, mas é o meu recurso, minha tentativa de me defender. Então não dá para passar todo o vídeo na inteireza, com todos os detalhes, por causa disso. Eu coloquei em negativo, está rodando aqui inclusive no VLC. E eles fizeram esses testes com a presença de pessoas academicamente formadas e foi identificado que não há espaço para a concepção da esfera, que nós estamos morando numa esfera. Veja o seguinte, esse exemplo onde eu vou me dedicar, para mim ele é divisor de águas. Ele resolve problemas que seriam impossíveis de outra forma. Primeira coisa nós vamos ter que admitir, vamos aqui, olha, eles pegaram dois prédios de mesma altura em dois pontos diferentes do Brasil, isso só no Brasil. Um no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul. A uma distância de base, ou seja, a base deles é uma distância de 3.050 quilômetros. Eles fizeram a medição em relação aos possíveis satélites que com essas revelações vai ficando frágil a concepção de satélite na forma como nós aprendemos. Mas vamos chamar de satélite, e vamos chamar de satélite geoestacionário, vamos chamar nesses termos, para que, se nós admitirmos isso aqui, nós vamos ter que admitir isso aqui, tá? Então eles fizeram as medições de base desses dois prédios em relação a um ponto comum, no caso o satélite, eles fizeram a triangulação, e depois disso fizeram a medição de topo. Se a Terra fosse de fato esférica, era para dar uma diferença de base para topo, ainda que seja por centímetros, por metros, mas teria que ter uma diferença, porque haveria essa inclinação que você está vendo aqui, ó. Já que ambos estão numa esfera, os seus topos teriam diferenças de aproximação. Eles seriam um pouco mais distantes que as bases. Era para ser assim. Bem, só que eles não encontraram essa diferença aqui, olha. Como é que eles fazem essa aferição? Eles têm um equipamento chamado localizador geodésico, deixa eu ver aqui para... Vamos aqui, ó. Esse equipamento aqui, ó, caro para danar, olha. Eu já fui fazer esse tipo de aferição no terreno do meu irmão, inclusive,
e ele é colocado num ponto ali do terreno, e ele fica encontrando a maior quantidade de sinais possível para que seja o mais preciso possível a informação que ele está dando ali naquele momento. É o GPS localizador geodésico. Olha, tem alguns que são pancada mesmo, preço bem alto. Aqui alguns usados, e é desse jeito mesmo que você está vendo aqui, ó. Tá? Bem, então eles fizeram isso, vamos botar aqui. Se a Terra fosse esférica, eles deveriam encontrar essa distância aqui um pouco maior. Entretanto, não encontraram, com a presença de acadêmicos formados e aceitos secularmente. O que eles encontraram? Eles encontraram isso aqui. A mesma distância de base para a mesma distância de topo. Um prédio no Rio Grande do Norte e outro prédio no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com o Google Earth. Vamos aqui, vou colocar aqui na frente. E eu já fiz uma linha do Rio Grande do Norte, aqui ó, até o Rio Grande do Sul, as cidades onde eles fizeram, bem meio litorâneas. E quando a gente distancia aqui, a curvatura já é considerável. Eu vou deixar bem aqui no limiar, ó, bem no limite, ó. É uma curvatura considerável daqui para cá, ó. Você está percebendo? Então aqui deveria existir uma diferença das bases em relação ao topo, aos topos dos prédios, porque ambos são de mesma altura, eles deveriam ter diferença, porque eles crescem em direções distintas. Um vai para essa direção perpendicular ao plano e o outro vai para essa direção perpendicular ao plano. Não encontraram essa diferença. O que eles encontraram foi isso aqui que você está vendo. Admitindo que os satélites são do jeito que eles falam, vamos supor, geoestacionário, ou seja, aquele que fica estacionado sobre um ponto da Terra, aquele que não fica girando, aquele que não fica rodando, vou usar essa palavra que ela é melhor, ele não fica rodando, ele fica parado em um ponto. Então eles fizeram essas aferições com o localizador geodésico, GPS, e o que eles detectaram foi isso aqui. Para mim, isso aqui é um divisor de águas, querido. Não apenas para mim, olha. Eu fui me inteirar a respeito das pessoas que acompanharam, eles acompanharam a aferição, a leitura. Um deles é essa pessoa aqui. Eu fui ver quem é esse Elmo Bagdá, ou Bagda Braga, não sei, Bagda Gama. E ele realmente é uma pessoa formada, que tem uma empresa e tudo mais. Ele tem os seus documentos para provar que ele é realmente aquilo. O outro é esse aqui, chamado Paulo César Parra. Então são pessoas que realmente fazem parte das formações acadêmicas, aceitas secularmente. Inclusive eles foram corajosos porque poucos quiseram dar a cara a tapa. Poucos quiseram se expor nessa, entre aspas, aventura. Da feita que você tem uma opinião diferente, aí as pessoas começam a te criticar, lhe criticar. Se você não tiver hombridade, se você não tiver aquela firmeza, você vai naufragar e vai desistir de certos projetos, de certos progressos, de certos avanços, tá bom? Então vamos voltar aqui para a imagem. Pois bem, tem mais uma imagem aqui que é do próprio programa. Eu vou apresentá-la apenas por um momento. Olha, eles fizeram, essa aqui é a concepção artística do próprio vídeo, tá? Eu tirei duas fotografias, essa e essa aqui, ó. Eles não encontraram essa diferença de base para topo. Deveriam ter encontrado se de fato ambos prédios tivessem em uma superfície esférica, mas não foi encontrado. Para mim, querido, isso aqui é um divisor de águas, porque não apenas eles demonstraram, como na presença de pessoas institucionalmente aceitas, eles fizeram a demonstração. Não foi esse apenas o teste, foram vários testes. Esse aqui é apenas um deles, que para mim foi o mais gritante de todos, tá? Vamos voltar aqui para a fotografia que eu fiz, e aqui eu não tenho problema quanto direitos autorais. Deveria ter sido encontrada uma diferença, ainda que pequena, de alguns metros, mas não foi encontrada. Esse localizador geodésico aqui, vamos voltar aqui para... Esse tipo de localizador aqui, ele tem uma precisão muito grande. Quanto mais ponto de referência ele encontrar, mais preciso ele é. A ponto de ser em centímetros, poucos centímetros, a diferença, o erro que ele pode dar. Poucos centímetros, tá bom? 6, 3, 5, às vezes 15, dependendo da quantidade de pontos que ele encontrar de referencial, ou seja, de os tais satélites. Então ele é muito preciso. Ele é muito... É garantida a precisão dele, tá? Fique com essa informação
Deixa eu voltar aqui para o globo, para o Google Earth. É outra coisa que a gente não sabe, né? Se também incorre direitos autorais. É da Google, né? Da Google, né? A gente não sabe de nada com essas informações que eles dão para nós. Veja aqui, olha, essa distância aqui de 3.050 quilômetros foi feita a aferição. Aqui procurou-se um prédio aqui nesse lugar, em Torres, no Rio Grande do Sul, e outro em Natal, no Rio Grande do Norte. Ó. Um prédio bem aqui, paralelo aqui perto do litoral, e outro lá para cima o nosso modo de dizer, né? Lá para essa parte aqui, aqui diante do papel, né? Diante da tela, parece que é para cima. Ó. Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, ó, foi encontrado, e a distância foi de 3.050 quilômetros. E não deu diferença, ou seja, aqui o prédio corre em linha reta e sobe em linha reta para cima, por causa que ele tem que ficar aprumado. Se ele não ficar aprumado, ele pode inclinar e cair para algum lado. Então, quando é feito no prumo, ele compara a base dele perpendicular, ele sai perpendicular à base. Da mesma sorte o outro, na outra região do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, o prédio foi feito perpendicularmente em relação à base. Então ele tem que ser feito em linha reta. Deveria existir uma diferença de topo, mas não foi encontrada essa diferença. E não esqueça, esse é apenas um dos muitos testes que foram feitos. Eles fizeram outro com o sinal de rádio, ou seja, se houvesse uma curvatura na água, o sinal de rádio não poderia atravessar, mas o sinal atravessou, ou seja, ele não encontrou, na verdade, a curvatura. Foi feito a aferição relativa àquele pensamento que nós temos, né? Quando o barco vai sumindo no horizonte, a gente pensa que ele está descendo. Ele não está descendo, ele continua no mesmo lugar. São questões térmicas, questões de densidade do ar, que inviabilizam que a gente continue vendo. Embora a imagem esteja lá, nós não podemos ver o que está lá. Devido a um efeito espelho, ao efeito Fata Morgana também, que é um fenômeno conhecido. E dependendo da temperatura, dependendo da pressão, dependendo da densidade, da umidade relativa do ar, vai ficar mais difícil ou menos difícil de você ter uma visão o mais longa possível, a mais distante possível. Nós temos um limite. Isso aqui para mim é um divisor de águas, essa situação. O vídeo está aqui, ó, ele está rodando, está, como eu disse para você, isso aqui foi a questão do sinal de rádio, olha. Eles colocaram aqui a 1,5 metro de distância do solo, do nível do mar, e bem distante deles, o outro lá também é 1,5 metro de distância. Fizeram experimento a laser, e na base, encostado quase que um palmo do chão, foi visto o laser a distâncias que não deveriam ser vistas. Olha, isso aqui, ó, esse experimento que eles fizeram. Se existisse a água, eles não poderiam captar, mas eles captaram. Se a água tivesse essa curva, querido. Tudo isso traz para nós é que não procede essa informação da curvatura da Terra. Não procede. Nós não podemos mais conceber isso. Paulatinamente isso vai caindo. Agora depende de muitas coisas. Por exemplo, tem coisa que já está vencida, mas ainda não foi admitida. Por exemplo, o homem de Neandertal. Não existiu o homem de Neandertal, mas ele ainda é ensinado, porque a própria pessoa que disse ter achado o tal homem de Neandertal, ele admitiu publicamente que ele falsificou uma alçada lá para dizer que era de tantos milhões de anos atrás. E era tudo mentira. Foi publicado isso, mas apenas em nota de rodapé. Você entendeu? Apenas em nota de rodapé. Agora, até isso sair dos livros de história, dos livros de paleontologia, ou seja, qual for a ciência, isso vai demorar muito, porque quando se sai de imediato, aquele que tem o poder, ele vai sofrer uma queda. Então ninguém que está por cima, ele vai querer ser derribado. A palavra conservador tem a ver com isso. A pessoa não quer perder o status de onde ela está. Então ela tem que conservar tudo do jeito que está, ou seja, ele no topo e o resto das pessoas lá embaixo. Só que aqui você tem essa oportunidade. Olha, todos esses pesquisadores aqui, eles tiveram participação, eles disseram que por 7 anos de pesquisa, fizeram pesquisa na Austrália, pesquisa em outros países, para saber, e eles interpretam que existe mais terra além do gelo que nos circunda. Foi a última conclusão dele. Eu vou deixar o link para você poder assistir. Eles fizeram lá no lago, aquele lago mais alto do mundo. Tudo isso, querido, foi feito e está totalmente
naufragada essa teoria da Terra ser uma esfera. Não há possibilidade mais. Esse experimento, para mim, ele é um divisor de águas. Você que entende de geometria, de triangulação, de trigonometria, você tem que admitir isso, querido. Tá? Fica para você essa informação, assista ao vídeo, ele é muito longo. Há um pouco de fantasia que eles querem fazer um vídeo show, né? Um show, mas as informações são muito importantes e eu me sinto aqui bem em lhe fazer esses alertas para que você não fique como um papagaio repetindo o que os outros dizem. Você tem a possibilidade, poder de você, com a sua própria capacidade, fazer as suas próprias investigações. Tá bom, querido? Boa sorte!